E para falar um pouco mais sobre esse relatório da Human Rights Watch, sobre os direitos das mulheres e também dos presos no Brasil, sobre os direitos humanos no Brasil, eu recebo aqui no estúdio Fernando Gentil, que é advogado e vai conversar com a gente. Fernando, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Fernando, primeiro vamos falar sobre a situação das mulheres. A ONG ressaltou uma preocupação com a violência contra a mulher no Brasil, destacou aí mais de 4.500 mortes de mulheres em 2017, um aumento de quase 7% em relação a 2016. Em 2018, um primeiro número que é divulgado pelo Fórum de Segurança é de 1.133 casos de feminicídio. Eu queria primeiro que a gente fizesse uma diferença. Toda morte de mulher é feminicídio? Não é, né? Não, exatamente. Há uma diferença entre femicídio, que é a chamada morte de mulher, e feminicídio, que é a morte em razão do gênero. O feminicídio hoje é uma qualificadora, então, em outras palavras, ele traz aí uma pena maior, uma pena mais exacerbada. Em contrapartida, o femicídio seria um homicídio simples, né? Ou seja, um homicídio previsto no caput com uma pena inferior. Então, a gente tem 1.133 casos de mulheres que foram mortas por serem mulheres. É um número preocupante. É um número muito grande, muito preocupante de fato. E aí a gente tem uma lei, Maria da Penha, muito famosa no Brasil, e que justamente é muito famosa porque é uma lei muito boa na avaliação de muitos juristas, não é? Mas é inviável de ser cumprida? Ainda falta para o Brasil dar alguns passos para cumprir melhor uma lei que já tem características tão positivas? Então, a nossa lei, na verdade, ela é uma lei de ponta, podemos falar assim. Até porque ela é uma lei muito recente se nós equipararmos ao direito comparado. O direito comparado seria aquele direito, uma análise internacional. Por quê? Porque a Convenção Internacional sobre a Defesa das Mulheres, ela é uma convenção datada de 1979. Então, ela é uma convenção muito antiga. A Lei Maria da Penha demorou muito para surgir. Então, quando ela surge de uma forma robusta. Acontece, entretanto, que ela deve ser, na verdade, noticiada. Noticiada por qual razão? Por qual finalidade? Noticiada justamente para que esses tipos de violência sejam, no caso, trazidos para o boletim de ocorrência. Ou seja, sejam, na verdade, trazidos à informação. Por qual razão? Precípua, até justamente para que nós possamos, assim, com esses dados, trazer um combate mais preciso. Seria esse detalhe que a gente pode trazer aí de forma mais concreta. Agora, o que acontece também? Que na maioria das vezes as informações não chegam. Em alguns casos, para não falar na grande parte dos casos, a mulher ela se encontra, no caso, dependente do marido. E daí o que acontece? Inicialmente, ela chega a levar a questão, no caso, para o delegado, através de um boletim de ocorrência, e em momento posterior ela se retrata. O que seria se retratar? Ela volta atrás, não prosseguindo, ou seja, com o procedimento voltado para a proteção dela mesma. Tem uma política surgindo na cidade de São Paulo muito interessante, em que as mulheres vítimas de violência doméstica vão ter prioridade nas centrais de atendimento ao trabalhador, para conseguirem vagas de emprego, para se tornarem independentes financeiramente e não precisarem voltar justamente para a aba do marido. E a própria Lei Maria da Penha, diga-se de passagem, dentro do funcionalismo público, ela traz algumas benesses para as mulheres vitimadas, no caso, óbvio, pelos seus maridos, nessas lesões de gênero. Então, por exemplo, como transferência de um local para outro, não por merecimento ou antiguidade, mas tendo assim essa preferência, essa predileção. Certo. Fernando, vamos falar aqui também um pouco sobre a superpopulação carcerária, né? São 726 mil presos no Brasil, número de 2016, com uma capacidade para metade disso e uma perspectiva de que esse número aumentaria em 15% até 2018, sendo que 266 desses presos morreram por más condições. Os presos também têm direitos. Perfeito. Em relação aos presos, é importante falar o seguinte, que toda pena, ela traz em seu corpo 3 finalidades. Ela tem uma finalidade retributiva. Praticou um crime, obviamente, vai sofrer uma pena. Tem uma finalidade, por demais, preventiva. Uma vez preso, ele não tem como delinquir. E tem uma finalidade ressocializadora. Qual que é a função, então, da sanção propriamente dita? A função da sanção seria que o indivíduo, depois que ele permanecesse no presídio,
através de fomento ao trabalho, aos estudos, ele não voltasse, né, a delinquir. Óbvio que essa população carcerária aí exorbitante, essa população carcerária em grande contingente, ela acaba prejudicando a ressocialização da pena. Piora o preso? Piora o preso. Por quê? Porque ele começa a ter, por exemplo, contato com outras técnicas de criminalidade. Muitas vezes acaba sendo, né, abarcado e abraçado pela criminalidade organizada. Então, se torna um membro, né, desse crime aí, seja PCC, seja Comando Vermelho e tudo mais. Então, de certa forma, acaba prejudicando, obviamente, essa proposta da ressocialização. E não é uma realidade distante da população aqui do Vale do Paraíba, que tem capacidade para 10.400 presos, mas tem mais de 14.500 ocupando essas vagas, né? Ou seja, falta mais de 4.000 vagas aqui na região. Isso é má gestão pública? Não seria uma má gestão pública. Por qual razão? Nós temos um orçamento. Esse orçamento, ele, na verdade, ele surge através da tributação. Acontece que esse orçamento ele é limitado. E dentro do direito, a gente dá o nome disso de reserva do possível. O que acontece? Que dentro dessa reserva do possível, o gestor, seja prefeito ou governador, ele tem que, no caso, investir em direitos prestacionais, que se estão no artigo 6º da nossa Constituição. Então, saúde, educação, né, lazer, cultura, segurança. E o que acontece? Na maioria das vezes, o gestor ele se preocupa muito mais em tratar da saúde, porque, obviamente, né, e educação vai trazer retorno para ele, óbvio, em eleições futuras, do que investir nesse sistema carcerário. O que acontece? Acontece que nós temos essa superpopulação e, na grande parte das vezes, quando chega uma população exorbitante, né, acontece casos como o ano passado, no início do ano passado, no Rio Grande do Norte, em que algumas facções começaram a se digladiar dentro do próprio presídio e extirpar a vida aí, ou seja, matar diversos presos. E construir presídio tira voto, né? Não Tira dá voto, tira voto. Fernando, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, Bruno.